estou bem, graças a Deus. E hoje vamos a mais uma videoaula. Na aula de hoje, vamos dar início à apostila 1 de vocês, referente à terceira avaliação. Trabalharemos as páginas 6 a 11, sobre o tópico Amazônia Colonial, Agricultura e Extrativismo. Como já estudamos anteriormente, a Amazônia ela é um território muito diversificado, né? Ela é uma região de diversidade, tanto populacional como da flora e da fauna, né? E por ser esse território muito diverso, de extrema riqueza, desde o início ela chama a atenção de muitos sujeitos. E foi por esses motivos, a partir do século XVII, a coroa portuguesa concentrou vários esforços em ocupar o território da Amazônia. Para entendermos melhor esse processo de ocupação da Amazônia, que se instalou lá no século XVII, vamos entender primeiramente alguns termos, né? O primeiro deles é o termo colônia. O que eram as colônias? As colônias, de certa forma, eram novos territórios que eram conquistados pelas nações europeias. Outro termo bastante recorrente quando a gente fala dessa ocupação é o termo metrópole. Mas o que eram as metrópoles? As metrópoles eram, de certa forma, as nações conquistadoras, onde se estabelecia o centro político administrativo, do qual provinha as principais ordens para a organização das colônias. Possuir colônia, nesse período, significava, para a maioria das nações europeias, ter mais terras, mais riquezas e mais poder. E foi devido a isso que se estabeleceu uma grande busca por territórios que pudessem ser colonizados a partir do século XV. Nesse período de busca por territórios, Espanha e Portugal, por exemplo, dividiram o que denominaram de Novo Mundo entre eles. Essa divisão ficou conhecida como Tratado de Tordesilhas. Por causa desse tratado, Portugal ficou com a faixa de terra do continente americano bem menor do que a que acabou por ocupar. Conforme a gente observa no mapa ao lado, as terras que deveriam ser pertencentes à Espanha eram bem maiores do que as que deveriam ser pertencentes a Portugal. Entretanto, Portugal aumentou a área de suas colônias na América, mesmo agindo contra o que estipulava o Tratado de Tordesilhas. Contudo, vale lembrar aqui que esses territórios que eram cobiçados pelos europeus, eles não eram desabitados, muito pelo contrário, neles viviam diversos povos que conheciam bem o espaço no qual estavam inseridos. Contudo, os europeus, quando localizavam essas terras e tomavam posse como se fosse sua, na maioria das vezes passavam a desconsiderar os costumes e hábitos dessas populações que lá já habitavam. E aqui na Amazônia não foi diferente, né, quando ocorreu a ocupação.
uma vez que as culturas, as tradições de muitas populações, sobretudo das populações indígenas, foram desconsideradas quando ocorreu essa ocupação. Outro fator importante da gente entender, para entender melhor como se deu essa ocupação de território, sobretudo da Amazônia, é a relação entre metrópole e colônia. Quando a gente estuda de forma superficial essa relação, a gente tem a ideia de que a colônia era um espaço simplesmente subordinado à metrópole. Contudo, não era isso, uma vez que elas estavam ligadas por diversos fatores. E, de certa forma, uma precisava da outra, pois se a metrópole precisava das riquezas produzidas na colônia, os colonos precisavam da metrópole para transformar o produto do seu trabalho em riqueza, tanto para eles quanto para a metrópole. Vale lembrar que os colonos eram aqueles que detinham as terras, a mão de obra e o meio de produção. Em linhas gerais, eram aqueles que cuidavam da terra, que possuíam o poder sobre as terras. Mas qual era o interesse das colônias na América? Era o de fornecer riqueza para sua metrópole. E nesse contexto, acreditava-se que havia duas formas de produzir riqueza. Uma delas era por meio da descoberta de minas de metais preciosos e a outra era pelo comércio. E os europeus acreditavam que no Novo Mundo haviam muitas minas de metais e pedras preciosas que poderiam ser exploradas. Contudo, não era em todos os lugares da América que haviam essas minas de ouro ou prata. Na Amazônia, por exemplo, não tinha nenhuma mina importante durante o período colonial. Não foi encontrada nenhuma mina importante durante o período colonial. E quando isso ocorria, de não encontrarem nenhuma mina que tivesse grande relevância, a metrópole incentivava a produção de gêneros que pudessem ser comercializados. E é aí que entra o interesse da metrópole portuguesa na Amazônia, pois a metrópole portuguesa via na Amazônia a possibilidade de conseguir produtos de grandes interesses internacionais, ou seja, de grandes interesses para o comércio internacional. Partindo disso, na próxima videoaula, nós vamos aprender como se estabeleceu a relação de Portugal com sua colônia na Amazônia e também saber quem produzia a riqueza e para onde ela era encaminhada. Com isso, nós finalizamos essa primeira parte, no qual nós já percebemos o interesse da metrópole portuguesa no território amazônico. E para aprimorar ainda mais o conhecimento sobre esse tema, eu deixo para vocês uma atividade de pesquisa, na qual vocês vão pesquisar e escrever um pequeno texto sobre a ocupação da Amazônia no período colonial, atentando para as mudanças ocorridas nesse momento. Então é isso, pessoal. Resolva as atividades e envie para o e-mail, tá ok? Até a próxima. Fiquem com Deus.